Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que alegria voltar aqui para mais um conteúdo e vamos dar continuidade nos nossos conteúdos aqui. Pessoal, ontem eu apresentei para vocês uma plataforma que nós iremos estar trabalhando nela. Fique de olho, porque muitas novidades estarão surgindo por aqui no canal, tá ok? Esse canal vai sofrer uma alteração no nome, então nós estamos trabalhando aí para tirar essa questão da escola e colocar um pouquinho mais, voltar um pouquinho mais o nome de academia, alguma coisa nesse sentido, tirar o nome de escola. Pessoal, sem mais delongas, hoje nós já iremos trabalhar um pouquinho sobre continuar e terminar, tá? A nossa persuasão, pessoal. Nós falamos sobre as armas da persuasão. Eu coloquei um conteúdo aqui onde eu trouxe para vocês a necessidade de sermos verdadeiros e sinceros, estarmos de olho sempre no nosso cliente final, pensando sempre nele, pensando em gerar valor para o cliente final, tá ok? A grande questão da vendas é pensar sempre em um produto que gere valor, facilita a venda. Primeira dica que eu quero dar aqui para você. O facilitador da venda é de fato eu ter um produto que agrega valor para o meu cliente final. E aí eu não gasto tanto energia tentando convencer o meu cliente a comprar algo. Por quê? Eu atinjo a dor dele. Olha, eu tenho esse produto que vai resolver esse problema para você. Então isso atende muito às necessidades de eu ter que ficar persuadindo a galera. É claro que as armas da persuasão, elas vão converter muito mais. Muito mais, tá ok? Então, é algo que vai agregar, mas não necessariamente que nós teremos que forçar. A ideia não é forçar, mas a ideia, pessoal, é utilizar técnicas de venda para aumentar o nosso faturamento. Como eu disse para vocês, sem vendas não tem conversa. Sem vendas não há conversa, tá ok? Sem mais delongas, então, nós iremos trabalhar aqui algumas questões que nós temos e eu já queria trazer algumas dicas para vocês, pessoal. Queria trazer, vamos ver se eu consigo trazer algumas dicas aqui especiais para vocês. É muito interessante. Vamos lá. Vamos para as nossas aplicações. Então vamos dar uma passadinha geral. Armas de Persuasão é uma obra fundamental da psicologia social que revela os mecanismos psicológicos, ok? Então nós temos os nossos princípios, que nós trabalhamos a reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez e são esses os nossos. Nós conversamos alguns casos nos vídeos anteriores, tá? Nós falamos aí de alguns casos em que nós temos a nossa possibilidade de utilizarmos as nossas ferramentas, ok? E hoje nós iremos trazer aqui para vocês os exercícios, pessoal. Depois vocês os exercícios vão. Deixa eu colocar aqui a primeira questão. Ó. Uma empresa de telecomunicação envia mensagens gratuitas com dicas úteis para os seus clientes durante um mês, antes de oferecer um plano premium. Segundo o Cialdini, qual princípio psicológico está sendo aplicado? Pessoal, escreva nos comentários, ok? Se você sabe. Uma empresa de telecomunicações envia uma mensagem gratuita com dicas úteis para os seus clientes. Então, qual que é o princípio que está sendo utilizado aqui? Um restaurante exibe um certificado de qualidade e fotos do chefe premiado na entrada. Identifique o princípio de persuasão predominante e explique a sua eficácia. No comentário, pessoal, você responde qual que é o princípio que foi utilizado nesse contexto. Analise como os princípios de persuasão de Cialdini podem ser observados nas redes sociais. Escolha dois princípios e forneça exemplos específicos discutindo tanto os aspectos positivos quanto os riscos éticos, ok? Aplicação prática. Você já é responsável por uma campanha educacional sobre sustentabilidade em uma universidade. Olha só o desafio. Você é responsável por uma campanha educacional sobre sustentabilidade em uma universidade. Desenvolva uma estratégia utilizando pelo menos 3 princípios de Cialdini, justificando cada escolha. Galera, para você treinar aí, baixe, eu vou colocar no link da descrição desse vídeo, esse conteúdo, tá? Nos outros eu acho que eu coloquei também, mas eu vou colocar no link da descrição esse conteúdo. E você compartilha lá as suas respostas, tá ok? Por quê? Isso vai ajudar você a pensar no seu negócio, tá? O que é interessante?
uma academia, uma escola? É você sempre exercitar isso. É, claro que você não vai pegar todo o conceito e testar no seu negócio. Precisa fazer sentido para você. O que é fazer sentido para você? É algo que de fato fale com você. E você precisa ter a intuição apurada para você não cair em qualquer cilada, tá ok? Tudo que você for fazer e analisar precisa fazer sentido para você. É igual ao nosso conteúdo. Se está fazendo sentido para você, compartilhe para outros empresários, para outros microempresários esse canal, para que esse canal cresça e leve informações saudáveis para as pessoas. Então lembre, é pensar no negócio como um produto. Você está lapidando o seu produto, você está lapidando o seu diamante, retirando toda a terra, lapidando ele para que ele possa ter um valor muito maior. Esse é o nosso principal objetivo. É mudar, educar a sua maneira de pensar o seu negócio. Seu negócio ele tem um valor intrínseco. Todo o ambiente do seu negócio vale algo muito mais. Tem algo muito valioso. Então é necessário que você de fato apreenda isso, entenda isso, tá? Sua base de clientes tem um valor, o seu fluxo de caixa tem um valor, sua capacidade de gerar receita tem um valor, tudo tem um valor. Então hoje nós iremos construir valores, ok? Então o nosso desejo é esse. Então faça essas atividades para ver se você de fato entendeu, tá? Então nós vamos aqui, ó, um glossário de conceitos chaves. Automatismo comportamental. Respostas automáticas a estímulos específicos, sem análise consciente profunda. Pessoal, o que é automatismo comportamental? Nós, seres humanos, temos a tendência de agir sem pensar no automático. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo. É algo muito interessante. Você não pensa para dar seta, você não pensa para trocar de marcha, você apenas tem algo mecanizado em você. Existem algumas escolas filosóficas que falam que isso que tem que ser combatido. Nós precisamos ter consciência de absolutamente tudo. Porém, o cérebro ele é mestre em economizar energia, tá bom? Então, manter-se consciente o tempo todo gera-se um gasto de energia, tá? Mas é necessário ter consciência de tudo. Então, a técnica ela explora justamente essa reação automática do público, tá bom? Então você está aprendendo aqui, você pode utilizar esse gatilho. Prova social. Tendência a considerar uma ação apropriada quando observamos outros realizando. Pessoal, eu não sei se você já assistiu aqueles Discovery Channel, aqueles canais que passam alguns animais. Geralmente, quando um animal ele tem um comportamento que ele é disruptivo, e quando outros animais começam a ter aquele comportamento, toda a manada vai ter aquele comportamento. Pessoal, o ser humano, ele é a mesma coisa. Então, quando há um grupo de pessoas tendo determinada atitude, quando nós observamos que há um grupo de pessoas movimentando. Por exemplo, hoje se fala-se muito em crise. Quando nós estamos gravando esse conteúdo, fala-se muito em crise, 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 crise. Então tem muita gente rachando de ganhar dinheiro vendendo materiais anticrise. Se você criar um documento hoje falando sobre como enfrentar as crises, você é uma narrativa forte, uma narrativa muito forte, tá? Como enfrentar uma crise, tá? Então é uma narrativa muito, muito interessante. Então você pode utilizar esse gatilho para você estar vendendo aí algumas situações. O Brasil está sempre em crise, tá, galera? Outra, 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 o compromisso público. Declarações feitas publicamente que aumentam a pressão para manter a coerência. Pessoal, se você promete algo em público, o ser humano ele tem a necessidade de manter essa promessa, né? A própria palavra de Deus vai dizer: não prometa nada para ninguém. Mas nós estamos sempre sendo levados a fazer compromissos públicos. Então, se você consegue fazer com que a sua audiência faça um compromisso público, isso para você é fundamental, tá bom? Isso te dá uma garantia muito interessante de ação. Escassez artificial. Criação de percepção de limitação sem base real para gerar urgência. Isso daqui pessoal, é psicologia, tá ok? Tudo isso que nós estamos tratando aqui, o Cialdini fez pesquisas muito profundas. Não é algo que foi jogado, não, ok? Pesquisas muito profundas. Então, são coisas muito embasadas, são coisas muito sérias e muito didáticas, tá ok? O ser humano, ele tende a agir por escassez.
Por exemplo, acontece, quando eu quero muito um produto e tá acabando, eu tendo a falar assim, não, guarda pra mim que daqui a pouco eu venho pegar. Então a gente tem essa relação com a escassez. É algo que é pré-programado na consciência humana, tá certo? Vamos lá, outro. É, heurística. Atalhos mentais que simplificam tomada de decisões complexas. Pessoal, vamos voltar aqui para você entender. A afeição. Somos mais influenciados por pessoas que gostam ou admiramos. Autoridade, tendência a obedecer figuras e autoridade reconhecidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui nós falamos sobre um tema chamado heurística, atalhos mentais que simplificam tomadas de decisões complexas. Muitas vezes, o ser humano ele tem, ele tende a confiar em especialistas. Por quê? Quando você fala que um especialista falou, isso teoricamente reduz a necessidade daquela pessoa se colocar a pensar, porque alguém já pensou por ela. Então, o ser humano, como ele tem limitações, dificilmente, por exemplo, ele vai fazer uma pesquisa rebuscada quando você coloca, por exemplo, um grande jogador de futebol está usando essa marca, porque existe um grande, um especialista ou uma figura de autoridade, ela reduz a necessidade de avaliação por parte do consumidor, ok? Uma especialista em nutrição disse que esse alimento aqui é muito importante para o organismo. Então, dificilmente alguém vai pesquisar se de fato aquele. E dificilmente alguém vai querer entender se aquele alimento vai fazer bem para ele mesmo, tá? É bem complexo, tá ok? Mas sigamos firme aí na reciprocidade perceptual, sentimento de obrigação gerado mesmo por pequenos favores ou gestos, tá ok? Então, reciprocidade perceptual, sentimento de obrigação, galera. Quando nós, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no canal do YouTube, é, nós entregamos informação de graça, tá certo? Todos os canais de YouTube entregam informação de graça, certo? Isso gera em algumas pessoas, ou na grande maioria, um sentimento de gratidão, de fato. Isso é real. Se você montar, e eu recomendo para você que você monte um canal no YouTube e comece. Aí você vai dizer assim: ah, Rodrigo, mas eu vou dar informação gratuita, tá? Eu não vou cobrar. As pessoas que te seguem, elas vão se sentir gratas por você. O que você precisa fazer? Uma das dicas. Faça com que as pessoas sintam gratidão por você. Quando as pessoas sentirem gratidão por você, fica mais fácil de você vender para elas, tá ok? E elas vão comprar de você, claro, porque primeiro pela gratidão, mas se o seu produto de fato atender as demandas dela, ela vai se tornar mais grata a você ainda. Então tudo que porque vai criar algo nela. Então você precisa ser muito franco e sincero no produto que você está ofertando também, porque gere gratidão no coração das pessoas e você vai ter aquela pessoa pro resto da sua vida te acompanhando. Então, o que é um canal no YouTube? O que é um canal no Instagram? É um meio pelo qual você vai fazer com que as pessoas se sintam gratas por você. Gente, você não vai ver nenhum canal no YouTube falar isso de maneira tão franca e tão direta assim para você, tá ok? Faça com que as pessoas sintam. Só que não é fácil, pessoal, fazer com que as pessoas sintam, porque precisa ser sincero. Ninguém vai se sentir grata. Por exemplo, eu tô te dando essa informação. Você fala, pô, claro que vai cair a ficha. É claro que vai. Puxa vida, nossa. Porque, pessoal, a gratidão é tudo. Uma pessoa com coração grato é tudo. Sabe? Você consegue ver. E aí, se você está buscando. Aqui nós estamos falando tecnicamente, pessoal. Tá? Entenda isso. Mas eu estou utilizando de ferramentas aqui. Nós estamos precisando vender, pessoal. Tá? Estamos falando de vendas, estamos falando de persuasão. Então, se uma pessoa ela é grata a você, puxa, viu? Ela vai te recomendar sempre. Vou comprar determinado. Vai naquele fulano lá, porque aquele fulano lá, rapaz, ele show de bola. E aí você precisa manter a sua coerência, tá? Monte um canal no YouTube e dê tudo que você tem nesse canal.
Dê tudo que você tem nesse canal para você ver. Espere o processo do tempo. O tempo vai, o tempo é mágico, o tempo é lindo. Seja amigo do tempo, não tem como, não tem o porquê não dar certo. Coloque coisas de fato, debruce o seu coração, a sua mente, as suas técnicas, aquilo que você tem. Faça com que as pessoas de fato se sintam gratas pelo aquilo que você está entregando. E aí você cria a sua audiência. Às vezes você cria leads fantásticos, tá ok? E esse vídeo ficou com 15 minutos, nós iremos parar por aqui, nós teremos mais uma outra questão. Deixa eu trazer aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo trazer algumas dicas a mais aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa guardada na manga. Deixa eu ver aqui. Temos aqui, deixa eu ver. Tá. Nós temos, pessoal, eu vou deixar aqui nesse vídeo, vou deixar no vídeo um e-book, tá? Para você baixar, tá ok? Vou deixar um e-book para você baixar com algumas estratégias, tá ok? Então você entre aqui, comente os resultados daquele exercício que eu passei, tá ok? Deixa eu voltar lá na nossa atividade para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui nos nossos exercícios. Gostaria de responda lá, tá? Uma empresa de telecomunicação envia uma mensagem SMS gratuitas com dicas úteis para os seus clientes durante um mês. Olha lá, olha a estratégia. Olha a estratégia, tá? A gente tem que pensar. Olha a estratégia que a empresa utilizou. Ela mandou, ela mandou, ela mandou, deixa eu ver aqui se encaixou. Foi. Ela mandou a resposta, ela mandou mensagens gratuitas para os clientes, tá certo? Um restaurante exibe certificado de qualidade e fotos do chefe premiado na entrada. O que é isso, pessoal? Certificado de qualidade e fotos do chefe premiado na entrada. Vamos fazer uma. Olha que interessante. Que tipo de. Isso gera autoridade. Identifica o princípio. Isso é autoridade, tá? Vamos dar uma no glossário. Vamos dizer, princípios. Feição, autoridade. Tendência a obedecer figuras de autoridades reconhecidas. Médico de jaleco, tá. Vamos lá agora no glossário para mostrar para vocês uma coisa. Ó, atalhos mentais que simplificam tomada de decisões complexas. O fato de eu olhar, de eu chegar num lugar e ter lá uma placa da autoridade, das premiações, aquilo já quebra um monte de indagação que eu poderia estar fazendo sobre aquele ambiente, sobre aquele produto, sobre aquele local, sobre aquela pessoa, tá? Então, da onde você tirou? Não, eu sou formado, isso. Eu digo, da onde vem essa sua informação? Não, eu sou administrador de empresas, sou contador, tenho gestão de negócios, sou licenciado em História, tenho uma pós-graduação em administração da produção, em engenharia de produção, sou professor de ensino técnico, sou professor de ensino superior, tenho 15 anos na indústria e temos aí mas um grande conhecimento empírico e teórico no autodomínio e no autodesenvolvimento. Então, assim, são práticas que nos ajudam a incorporar. Então, muita coisa eu consigo trazer para a área administrativa de gestão. O que é gestão? Gestão é você potencializar as suas ações. Então, é você fazer muito mais com menos recursos. Isso é gestão. Você conseguir potencializar suas ações, suas atitudes, e aí o seu negócio precisa. É estratégia, é pensar primeiro para depois agir. É agir com inteligência, agir com ciência, é pensar, meditar, analisar, ver os números, entender qual o próximo passo que eu posso dar. Preciso aumentar as minhas vendas, preciso gerar mais valor. Será que é interessante eu criar um produto a mais? Tá? Pessoal, lembre-se que na descrição vai ter um link e você vai ter algumas dicas voltadas de persuasão, tá ok? Então, entre no entre nesse link e
próximo conteúdo. Nós iremos finalizar no próximo conteúdo a questão da persuasão e nós iremos entrar um pouquinho, pessoal, falando de precificação, tá ok? Nós iremos falar um pouquinho de precificação. Sempre voltando no vendas, mas olhando para um contexto geral e trazendo elementos que façam com que nós olhemos para o nosso negócio como um produto maior, tá ok? Se fez sentido, está fazendo sentido escreva aqui, tá? Vamos interagir, vamos criar uma grande comunidade de microempreendedores, médio empreendedores. A ideia é criar mesmo uma comunidade de pessoas que estão dispostas aí a contribuir um com o outro, tá ok? E aí nós iremos, de fato... Ah, Rodrigo, mas você dá consultoria? Presto consultoria. Rodrigo, você dá mentoria? Presto mentoria. Rodrigo, se eu precisar de uma ajuda, você me ajuda? Ajudo. Manda uma mensagem no direct aqui, entra em contato comigo que a gente conversa, tá ok? E aí a gente vai seguir no bar, tá bom? É claro que existem aqui, o conteúdo aqui no YouTube, ele é gratuito. Mas de repente, se você, Rodrigo, nossa, eu tô com uma dúvida e tal, tem como você conversar comigo? Tem, a gente marca um horário, a gente marca no Zoom, né? A gente explica a estrutura. Você me fala o que está acontecendo e a gente senta e troca uma ideia e conversa, tá ok? Eu te passo dicas, a gente faz uma estrutura e pensa na melhor maneira de te ajudar, ok? Fique com Deus.